Bom, vamos mergulhar direto no capítulo final de Gênesis. Mas olha, tira da cabeça aquela ideia de que é só um fim. Gênesis 50 é, na verdade, uma ponte. Uma ponte construída para o futuro de uma nação inteira. E o mais incrível, tudo isso começa com um funeral. E essa é a pergunta que fica, né? Como é que a morte de um homem, do patriarca Jacó, acaba desencadeando uma série de acontecimentos com implicações gigantescas, implicações nacionais? É uma história que vai misturar rituais de poder, manobras políticas e uma promessa que vai ecoar, olha, por séculos. Então, a nossa história começa lá no Egito. E a morte de Jacó, veja bem, não é um simples drama familiar. Muito pelo contrário. É o evento que coloca uma lupa sobre o status impressionante que a família dele alcançou, bem no coração da maior superpotência do mundo antigo. Guarda bem esse primeiro número, 40 dias. Esse foi o tempo que José mandou separar para o processo sagrado de embalsamamento egípcio do seu pai. 40 dias. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. José chama médicos para a tarefa, e não sacerdotes. Sabe, uma jogada cultural simplesmente brilhante. Ele está usando a tecnologia de ponta do Egito para honrar o pai, mas ao mesmo tempo ele desvia dos rituais pagãos que os sacerdotes com certeza fariam. E aí vem o segundo número que é, uau, ainda mais impressionante. 70 dias. Esse foi o período de luto oficial, mas não só da família não, da nação inteira do Egito. O país todo parou. E é aqui que a gente entende a dimensão da coisa. 70 dias de luto nacional era uma honra reservada para uma única pessoa, o faraó. Isso aqui mostra o nível de prestígio e poder que a família de Jacó, os israelitas, tinham alcançado. Eles deixaram de ser só imigrantes, eles viraram parte da elite do império. Então, resumindo a ópera, esses dois períodos não são só números aleatórios no calendário. Eles são, na verdade, marcadores de status político e de integração cultural. Eles contam a história de como a família de Israel não só sobreviveu, mas prosperou usando os próprios costumes do Egito para afirmar sua identidade e seu poder. Mas calma que a história não para por aí, porque agora a gente vai acompanhar a jornada do enterro. E isso, meus amigos, não foi uma simples viagem de família. Foi, na verdade, uma expedição de Estado, com implicações geopolíticas gigantescas. Olha só quem estava nessa comitiva. Não era um grupinho de luto, não. Era uma delegação de Estado completa. Todos os oficiais do faraó, os anciãos do Egito e ainda por cima uma escolta militar com carros e cavaleiros. Na prática, o Egito estava projetando seu poder para muito, muito além das suas fronteiras. A jornada em si foi uma missão diplomática calculada, sabe? Dividida em 3 atos. A partida da comitiva, uma parada estratégica para um luto bem público e, por fim, o sepultamento. Cada etapa foi milimetricamente planejada. E essa parada em Abel Mizraim é fascinante. A comitiva para e faz um luto tão intenso, mas tão público, que o pessoal de Canaã, os locais, rebatizam o lugar de pranto dos egípcios. Pensa só no recado. Não foi só um ritual de dor. Foi uma mensagem de poder, um aviso geopolítico claríssimo. Olha, esse povo, Israel, tem o apoio da maior superpotência da região. E o ato final, o sepultamento de Jacó lá na caverna de Maquipela, aquilo foi muito mais do que um gesto sentimental. Foi um ato jurídico. Era como se Israel estivesse ali, sabe, carimbando de novo o seu título de propriedade sobre aquela terra, mantendo a escritura válida para as futuras gerações. Mas, enquanto a família projetava toda essa imagem de poder para o mundo, por dentro, uma crise interna estava se formando. Porque com a morte do patriarca, velhos medos, sabe, antigas feridas, vieram com tudo à tona. A tensão aqui é quase palpável. Sem Jacó ali para mediar a situação, os irmãos de José entram em pânico. O medo é que agora, finalmente, José vai se vingar por eles o terem vendido como escravo. E vamos ser honestos, no código tribal daquela época, era exatamente isso que se esperava, uma explosão de vingança de sangue. Só que a resposta de José vira o jogo completamente. Ele não quer vingança. Pelo contrário, ele entrega uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele redefine toda a sua história de sofrimento, não como um crime dos irmãos, mas como parte de um plano divino muito, muito maior. E isso aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. José basicamente joga fora a antiga lei da vingança de sangue e coloca no lugar uma nova ética, uma ética baseada na providência de Deus. Ele quebra o ciclo de retaliação e com isso ele une as 12 tribos sobre uma única história de propósito e de salvação. E agora a gente chega na cena final do livro, a morte do próprio José.
e a morte dele acaba se tornando o último e talvez o mais duradouro símbolo de esperança de Gênesis. José vive até os 110 anos. E na cultura egípcia isso não era só uma idade avançada não, era considerada a idade ideal, o sinal de uma vida perfeitamente sábia e abençoada. Quer dizer, ele viveu o auge do sucesso que um egípcio poderia ter. E, no entanto, apesar desse sucesso todo, o último pedido dele revela onde estava a sua verdadeira lealdade. Ele faz os filhos de Israel fazerem um juramento solene. Quando Deus os libertar, eles devem levar seus ossos para fora do Egito. Ele se recusa a ter seu descanso final em solo estrangeiro. E essa é uma metáfora poderosíssima. O caixão de José ali no Egito não era um ponto final, era um marcador de lugar. Um lembrete físico, constante, para o seu povo de que o Egito era só temporário. Era uma sala de espera. O destino final era outro. E é assim que o livro de Gênesis termina. Não com um final feliz no Egito, mas com essa imagem, cheia de tensão e esperança. Um caixão em solo egípcio servindo de âncora para uma promessa em Canaã. É um final que, na verdade, é o começo de tudo.